hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Já sentiu que o mundo que você conhece é mais uma construção do que uma verdade? Uma teia invisível de regras e expectativas que moldam quem você é, o que você pensa e até o que você deseja. Michael Foucault, um pensador que ousou questionar tudo, pode ser a chave para destrancar essa percepção. Imagine um arquiteto da desconfiança, alguém que, como Nietzsche antes dele, não temeu demolir os alicerces de dogmas seculares para reconstruir o pensamento sobre bases mais sólidas. Foucault é esse arquiteto, em um mundo inundado de informações, onde a verdade se perde em meio a narrativas fabricadas e opiniões pré-moldadas. A obra de Foucault se torna mais relevante do que nunca. Ele nos mostra como o poder opera de maneira sutil, quase imperceptível, moldando nossa percepção da realidade e nos mantendo presos em uma espécie de prisão mental. Mas como escapar dessa prisão? Como enxergar além das aparências e desvendar os mecanismos ocultos que regem nossas vidas? Foucault nos oferece as ferramentas para essa jornada de libertação intelectual. Prepare-se, pois as 3 ideias que vamos explorar a seguir não são apenas conceitos abstratos, elas são bombas relógio que explodirão em sua mente, desafiando as estruturas de poder, conhecimento e o próprio conceito de eu que a sociedade lhe impôs. Questione tudo, começando por si mesmo. A verdade é raramente confortável, mas sempre libertadora. Atenção! A primeira ideia de Foucault, que vai abalar suas convicções. O poder não é apenas repressão. Durante muito tempo, pensamos no poder como algo que emana de cima, do governo para os cidadãos, dos pais para os filhos, uma visão simplista e perigosa. Foucault nos revela que o poder é muito mais complexo e insidioso. Ele não apenas proíbe e pune, mas também produz identidades, discursos e até mesmo o que consideramos verdade. Pense na medicalização de comportamentos que antes eram vistos como simples variações humanas. Hoje, a ansiedade, a timidez, a tristeza são frequentemente diagnosticadas e tratadas como doenças, desviando-nos de nós mesmos. Essa é a microfísica do poder. Ele se manifesta nas práticas cotidianas da escola, do trabalho, da família, moldando nossos pensamentos e ações de maneira quase imperceptível. É como se estivéssemos vivendo em um panóptico invisível, constantemente vigiados e corrigidos, mesmo quando não há ninguém nos observando diretamente. Mas como resistir a essa força onipresente? O primeiro passo é questionar as verdades que nos são apresentadas como naturais e imutáveis. Desafiar as normas impostas, criar espaços de resistência individual e coletiva, onde a liberdade de pensamento e expressão seja cultivada. Imagine o poder como um vírus que se infiltra em cada célula do corpo social, reprogramando de dentro para fora. A vacina, consciência crítica e ação transformadora. Desconfie do óbvio. Questione o estabelecido. A armadilha está naquilo que parece inquestionável. Prepare-se para a segunda bomba. O conhecimento não é neutro. Acreditamos que o conhecimento é uma representação objetiva da realidade, um espelho que reflete o mundo tal como ele é. Foucault nos mostra que essa é uma ilusão perigosa. O conhecimento é, na verdade, uma construção social condicionado por relações de poder. As verdades que nos são apresentadas são, na realidade, regimes de verdade, criados e mantidos por aqueles que detêm o poder. Para demonstrar isso, Foucault realiza uma arqueologia do saber, desenterrando as origens históricas de discursos como o da loucura, da sexualidade e do crime. Ele revela que esses conceitos não são essências imutáveis, mas sim construções históricas, moldadas por forças sociais e políticas. Pense na história da psiquiatria. Em tempos passados, a loucura era vista como possessão demoníaca, um castigo divino. Hoje, é considerada uma doença mental, um desequilíbrio químico no cérebro. O que mudou? A natureza da loucura. Não, o que mudou foi o conhecimento e o poder que o define. Foucault nos capacita a questionar a validade do conhecimento oficial, a duvidar das narrativas dominantes, a buscar perspectivas alternativas e a construir nosso próprio entendimento da realidade. O conhecimento é como um mapa. O mapa não é o território, é uma representação, uma interpretação, e pode ser usado tanto para nos guiar quanto para nos desorientar. A chave é saber ler o mapa com olhos críticos, conscientes de que ele não é a realidade, mas apenas uma versão dela. Prepare-se para a terceira e talvez mais perturbadora ideia de Foucault. O eu é uma ficção. Acreditamos que somos seres únicos, autênticos, com uma
uma essência que nos define desde o nascimento. Foucault questiona essa crença fundamental, argumentando que o eu não é algo dado, mas sim construído. Somos produtos de discursos e práticas sociais que moldam nossa identidade, nos definindo através de rótulos e expectativas. O eu não é uma essência pré-existente, mas sim uma construção social, um efeito de jogos de poder e conhecimento. Foucault realiza uma genealogia do sujeito, rastreando a formação histórica do eu moderno, mostrando como somos efeitos de forças que operam além de nossa consciência. O perigo de se apegar a uma identidade fixa é que isso nos aprisiona em rótulos, limita nosso potencial de transformação e nos impede de explorar outras formas de ser. Foucault nos liberta da tirania do eu ao nos convidar a abraçar a fluidez da identidade, a experimentar diferentes formas de ser, a recusar a conformidade e a nos reinventarmos constantemente. O eu é como uma máscara. Podemos usar diferentes máscaras em diferentes situações. A máscara não é quem somos, mas como nos apresentamos ao mundo. Não se apegue a nenhuma máscara em particular. Permita-se ser múltiplo, contraditório, em constante transformação. A verdadeira liberdade reside na capacidade de se desapegar da ilusão de um eu fixo e imutável. Imagine uma prisão circular, onde os prisioneiros são mantidos em celas individuais, visíveis a partir de uma torre central. Eles não podem ver se estão sendo observados a qualquer momento, mas sabem que podem estar. Esse é o panóptico, um conceito criado por Jerome Bentham e explorado por Foucault para ilustrar como o poder opera na sociedade moderna. O panóptico não é apenas uma estrutura física, mas um sistema de vigilância que internalizamos que nos faz autocontrolar nossos pensamentos e ações, mesmo quando não há ninguém nos observando diretamente. Na sociedade atual, o panóptico se manifesta de diversas formas: câmeras de segurança nas ruas, redes sociais onde expomos nossas vidas, algoritmos que rastreiam nossos comportamentos online, a cultura do cancelamento que pune qualquer desvio da norma. O efeito da vigilância constante é a perda da liberdade. Nos sentimos observados, autocensuramos nossos pensamentos e ações, perdemos a espontaneidade e a capacidade de nos expressarmos autenticamente. Mas como escapar desse panóptico moderno? O primeiro passo é questionar a necessidade da vigilância, proteger nossa privacidade, usar a tecnologia a nosso favor, criar espaços de anonimato e liberdade. Somos todos prisioneiros em uma prisão invisível, onde as paredes são feitas de algoritmos e as grades de expectativas sociais. A chave para a liberdade? A consciência, reconhecer as formas sutis de vigilância que nos cercam e resistir à tentação de nos conformarmos às normas impostas. Lembre-se, a liberdade começa no momento em que você se recusa a ser vigiado. Chegamos ao ponto crucial. A filosofia de Foucault não é um convite ao pessimismo ou à paralisia, mas sim um chamado à ação. Questionar, analisar, resistir, reinventar. Essa é a essência de uma vida vivida sob a perspectiva Foucaultiana. Foucault nos convida à ética do cuidado de si, que não se trata de egoísmo ou narcisismo, mas sim de autoconhecimento e autotransformação como forma de resistência ao poder. Ao nos conhecermos profundamente, ao compreendermos as forças que nos moldam, podemos nos libertar de seus grilhões e trilhar nosso próprio caminho. Ele também destaca a importância da parresia, a coragem de dizer a verdade, mesmo quando é desconfortável ou perigosa. A parresia é um ato de liberdade, uma forma de desafiar as narrativas dominantes e de afirmar nossa própria voz. Como aplicar a filosofia de Foucault em sua vida diária? Comece questionando suas próprias crenças, desafiando as normas sociais, buscando a autonomia intelectual e praticando a liberdade em todas as suas formas. Permito-me encerrar com uma citação inspiradora do próprio Foucault. Não me digam quem sou eu. Eu me recuso a permanecer fixo em um papel. Abrace a mudança, a dúvida e a liberdade de se reinventar constantemente. Transforme a dúvida em poder, a incerteza em oportunidade. A vida, afinal, é uma obra em constante construção e você é o arquiteto. Chegamos ao fim desta jornada pelas ideias de Michael Foucault, um pensador que nos convidou a questionar tudo, a duvidar das certezas e a desconfiar das aparências. Recapitulando, exploramos o poder como uma relação difusa, que não apenas reprime, mas também produz, o conhecimento como uma construção social condicionada por jogos de poder e o eu como um efeito, moldado por discursos e práticas sociais. Espero que essas ideias tenham abalado suas convicções, desafiado suas crenças e aberto seus olhos para as sutilezas do poder que opera em nossa sociedade. Mas a jornada não termina aqui. O verdadeiro desafio começa agora, no momento em que você decide aplicar a filosofia de Foucault em sua vida diária. As verdades estabelecidas, desafie as estruturas de poder que moldam sua realidade. Busque a autonomia intelectual e a liberdade de pensamento. Não se contente com as respostas
fáceis, com as soluções pré-fabricadas, com as narrativas dominantes. Construa seu próprio entendimento do mundo, baseado em sua própria experiência e em seu próprio questionamento. Lembre-se de que a responsabilidade individual é fundamental na construção de um mundo mais justo e livre, onde o poder não aprisione, o conhecimento não manipule e o eu não seja uma camisa de força. Schopenhauer nos diz que o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Foucault nos ajuda a entender como nossos quereres são condicionados, como nossas escolhas são influenciadas por forças que operam além de nossa consciência, e como podemos expandir nossa liberdade ao nos tornarmos conscientes dessas forças. A realidade nunca mais será a mesma. O legado transformador de Foucault é um convite à vigilância constante, à dúvida permanente e à busca incessante pela liberdade. Que essa busca seja a bússola que guia seus passos, a luz que ilumina seu caminho e a força que impulsiona sua transformação.